A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho de 2024 e essa é a nossa 22ª edição. Você já sabe que a gente tem um site novinho, com template moderno, totalmente responsivo, que você pode acessar em podnoticias.com.br, né? Mas você sabia que você pode também anunciar a sua marca, o seu produto ou o seu serviço com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil? Então, é só você mandar um e-mail para contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre todas as opções de publicidade. E caso você queira colaborar com a gente com texto, sugestão de pauta ou enviando notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. A gente começa a edição de hoje falando sobre a nossa manchete. Com pouco menos de 2 anos, com serviço integrado para podcasts, o YouTube é atualmente a plataforma onde mais se consome podcasts nos Estados Unidos. A informação veio à tona através do relatório Podcast Download Primavera de 2024 da Cumulus Media com a Signal Hill Insights. De acordo com o estudo, mais de 30% dos ouvintes semanais ouvem e assistem programas de podcast no YouTube, seguido pelos 21% que consomem pelo Spotify e pelos 12% que usam o Apple Podcasts. Em 2021, o YouTube era o terceiro destino mais acessado para podcasts. Em 2022, empatou com o Spotify e agora, depois de 3 estudos realizados em 2023 e 2024, pegou a liderança definitiva. Outros dados do relatório apontam que o YouTube é especialmente popular entre novos ouvintes e ouvintes de idade mais avançada. Além disso, a audiência tende a ser masculina e a preferência dos consumidores entre áudio e vídeo é equilibrada. Temas como notícias e esportes são os preferidos para assistir em vídeo, enquanto crimes reais são preferidos apenas no formato de áudio, o que faz sentido, já que é uma temática mais delicada. No último dia 9, o Spotify anunciou 2 grandes novidades na plataforma. A primeira foi a introdução de um recurso de comentários em podcasts. E a segunda foi o lançamento do aplicativo do Spotify for Podcasters. O recurso de comentários é uma expansão da ferramenta de enquetes que foi lançada pelo Spotify em 2021. Com essa ferramenta, os ouvintes podem deixar as suas impressões sobre os episódios assim que terminarem de escutar. Além disso, também podem sugerir novos temas, convidados, assuntos direto para os podcasters. Já o aplicativo vai oferecer ao usuário as melhores ferramentas de gerenciamento, notificações de desempenho e feedback dos ouvintes. Ambas atualizações vão ficar disponíveis em breve para todos os usuários. Por enquanto, o app está sendo liberado de forma gradual. A empresa Headliner entrevistou mais de 300 ouvintes de podcasts em todo o mundo para entender melhor sobre como eles descobrem e consomem podcasts. O estudo revelou que a maioria dos ouvintes de podcast estão na faixa etária de 25 a 34 anos e tendem a ter o nível superior completo. O meio de descoberta mais popular para novos podcasts foram as redes sociais, indicadas por 71% dos entrevistados.
Na sequência, 70% dos participantes da pesquisa disseram que também encontram novos programas através dos players e 33% citou que gostam de descobrir podcasts no velho boca a boca com recomendações pessoais de amigos e colegas. Os homens tendem a consumir podcasts através de um player único de podcast, enquanto as mulheres mostram um comportamento de consumo diferentes. Você quer saber mais sobre as descobertas do estudo? Então, acesse o nosso site em podnoticias.com.br, que lá você vai ter a íntegra de todos os dados levantados pela Headliner, tudo já adaptado e traduzido para você. Ainda em notícias da semana, falando em levantamento de dados, o portal The Podcast Host fez uma pesquisa esse ano para tentar descobrir quais são os equipamentos e configurações mais populares entre os criadores de podcast. A maioria das pessoas que responderam a essa pesquisa fazem parte da audiência do próprio site, então eles conseguiram respostas de vários lugares do mundo e conseguiram sim fazer esse levantamento. De acordo com os resultados, os 3 microfones mais populares são o microfone USB Blue Yeti, o Samsung Q2U e o MV7 da Shure. Os tipos de microfone mais populares são os USB, seguidos pelos modelos XLR em segundo lugar. Mais da metade dos produtores de podcast também usam interfaces de áudio ou mixers. Sobre os ambientes de gravação, a grande maioria grava em salas comuns, sem tratamento acústico. O segundo lugar ficou com os produtores que gravam em estúdio e o terceiro lugar varia o local da gravação. Você ficou curioso, quer saber mais? Então acesse a matéria completa lá no nosso site, que você vai saber sobre as marcas mais populares, o nível de experiência de cada um dos produtores entrevistados e até a longevidade desses equipamentos. O link vai estar, como sempre, na descrição desse episódio. A plataforma Atos, líder em áudios com inteligência artificial, anunciou na semana passada a adição de 4.600 novas vozes em 200 idiomas. As novas vozes de anunciantes robôs são frutos de parcerias com outros provedores, incluindo Google, Amazon, Eleven Labs, Well Said Labs e vários outros, além das vozes que já existiam na Microsoft. As IAs generativas de voz podem ser usadas para anúncios, locuções e apresentações. Segundo o CEO da Atos, eles agora são a plataforma mais completa do mundo e oferecem 3 vezes mais vozes do que qualquer concorrente. Agora, se todo esse catálogo de vozes for ético, tudo bem, mas se não for, e existem debates sobre isso acontecendo lá fora e aqui no Brasil também, aí é um problema com o qual a gente vai ter que lidar num futuro muito próximo. Eu ainda sou a favor de fazer as coisas à moda antiga, afinal de contas, eu sou um locutor de formação, então criar o próprio texto, pagar para um locutor, dar vida para esse texto, é assim que eu acho mais justo e mais honesto, mas isso sou eu, é claro. As empresas Barometer, especializada em adequação de marca, e AudioHook, plataforma independente de anúncios de áudio, se uniram para criar uma nova forma de classificar anúncios de áudio, garantindo que eles estejam de acordo com a imagem das marcas. Essa parceria melhora as categorias do GARM, a Aliança Global de Mídia Responsável, que é um padrão usado na indústria para garantir a segurança das marcas. Vale lembrar aqui que o GARM, ou GARM, foi criado para publicidade e mídias feitas em imagens e não em áudio. Então a classificação da Barometer com a AudioHook é bem-vinda porque atende às particularidades do áudio, incluindo contexto, duração do conteúdo e alinhamento com os anunciantes. Esse novo padrão na publicidade de áudio pode ou não ser adotado como global. Tudo vai depender de como a indústria se adapta a esse formato, e isso a gente vai acompanhar. E mais, a Player FM, um agregador de podcasts bem popular da editora Maple Media, lançou um portal de publicidade self-serve para podcasters.
O novo recurso permite que os criadores promovam os seus programas, aumentem o engajamento e impulsionem downloads com campanhas publicitárias. Tudo muito personalizável, com gerência de orçamentos e análise de desempenho. O portal também oferece ferramentas para alinhar campanhas com lançamentos importantes e episódios especiais, como, por exemplo, especiais de Natal, conteúdo extra, edições baseadas em feriados, enfim. Se tem um olhar publicitário, tem como personalizar as campanhas. O serviço de publicidade já está acessível para os criadores de conteúdo, independente do tamanho do programa. A Earworthy anunciou os vencedores da premiação Independent Podcast Awards de 2024. A premiação, como o nome já explica, foi criada para reconhecer especificamente os podcasts independentes para que eles não sejam engolidos num mercado que já está dominado por grandes redes. O Frank Ratchop, editor executivo da Earworthy, ressaltou os perrengues que os podcasters independentes passam, principalmente porque muitos de nós temos orçamentos apertados e fazemos de tudo um pouco nos nossos próprios programas. Sim, nós também somos independentes. O prêmio desse ano foi patrocinado pela Lene.fm. A lista completa dos ganhadores da premiação está disponível lá no nosso site, mas eu já adianto aqui para você que todos eles são em inglês. Não tivemos nenhuma produção feita por brasileiros sendo contemplada também, infelizmente. E nas dicas de produção dessa semana, a gente falou sobre um tema que, não importa o quanto seja comentado, continua sempre atual. Como usar música em podcasts. Todo mundo sabe que adicionar música num programa de podcast pode melhorar a experiência do ouvinte e deixar o conteúdo mais memorável, mas é algo que tem que ser feito com cuidado. É importante definir o tom e a mensagem do podcast, escolher músicas livres de direitos autorais, enfim, algumas cautelas que vão garantir que o seu programa seja bem ouvido, bem recebido e que não seja banido das plataformas por ter quebrado alguma regra ou infringido direitos autorais. Então, acessa lá o nosso site podnoticias.com.br, que é para pegar as dicas e dar aquele upgrade na sonorização do seu podcast. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, amanhã, dia 16 de julho, a apresentadora e comunicadora socioambiental Giovanna Nader lança a segunda temporada do podcast O Veneno Mora ao Lado. Nessa nova temporada do programa, de 4 episódios, a Giovanna vai entrevistar pesquisadores, produtores rurais e ambientalistas para destrinchar tudo o que você precisa saber sobre os agrotóxicos, tudo do ponto de vista de quem busca uma solução agroecológica. A primeira temporada do podcast, lançada em 2022, focou em apresentar um dossiê sobre como é feito o uso dos agrotóxicos no país. Agora, o objetivo é encontrar possíveis soluções para o problema. O podcast é uma iniciativa da Fundação Heinrich Böll, em parceria com o projeto O Tempo Virou, da própria Giovanna Nader. Então, se consciência ecológica é um dos temas que você gosta de consumir, não deixa de conferir a nova temporada de O Veneno Mora ao Lado. E na nossa caixa de perguntas do Instagram na semana passada, a gente pediu indicações de podcasts liderados por mulheres e recebemos muitas recomendações legais que vão ser utilizadas nessas próximas semanas aqui na Recomendação Nacional do Pod Notícias. Obrigado a todo mundo que contribuiu. É muito legal saber que você aí, nosso ouvinte, também colabora para uma podosfera mais diversa e com mais vozes, principalmente incluindo mais mulheres. Essa semana, a caixa volta a ser de perguntas porque a gente quer saber quais métodos você usa para promover o seu podcast. É nas redes sociais, é no boca a boca, é através do WhatsApp, do Telegram, uma newsletter, um e-mail marketing, cartão de visita, será que alguém ainda usa? Não sei. Então, responde lá pra gente, porque às vezes algo que é óbvio para você pode ser uma grande dica para outro ouvinte.
Como sempre, a caixinha vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por apenas 24 horas, então não deixa de acessar lá ainda hoje para você deixar a sua contribuição e também não deixa de seguir a gente lá em @pod.noticias para participar das nossas interações toda semana em primeira mão. Sobre lançamentos, na semana passada foi lançado o podcast Só no Brasil, produzido pela Wondery. O programa é conduzido pelo Vitor Camejo e o Pedro Duarte, que vão falar de casos que realmente só podiam ter acontecido no Brasil. Vai ter um pouco de crimes reais, um pouco de casos inusitados e aquela pitada de humor brasileiro que não tem como ficar de fora. Você quer um exemplo? O primeiro episódio fala sobre o roubo da Chácara do Céu em 2006, que teve obras de arte de Monet, Picasso e Matisse roubadas e nunca recuperadas. Os episódios do Só no Brasil vão ser lançados toda semana às quartas-feiras em todas as principais plataformas de podcast. Também na semana passada, o projeto Comer História lançou o seu novo podcast, Beber História. O podcast é patrocinado pela Ambev através do edital Fermenta, incentivo a projetos de cultura cervejeira. Como o nome já sugere, o programa vai falar sobre a história e o passado cervejeiro aqui no Brasil. O episódio de estreia cobriu a história da cerveja desde as tradições nativas pré-coloniais. O podcast promete que, além de contar a história da cerveja, também vai trazer compreensões sobre como a cerveja moldou a tradição brasileira. O Beber História já está disponível nas principais plataformas de áudio. E na nossa recomendação nacional dessa semana, a gente segue recomendando podcasts comandados por mulheres, já que tanto o Pod Notícias como a Radiofobia Podcast Multimídia são apoiadores oficiais da campanha hashtag O Podcast é Delas 2024. E hoje a indicação vai para o podcast Pra Dar Nome às Coisas, da Natália Souza. Tá fazendo podcast, amor? Sabia, não? Minha namorada chama Natália Souza também, ó, homônima. O programa é um jornal emocional. Agora vai sair a risada dela aqui no fundo. O programa é uma jornada emocional que reflete sobre a vulnerabilidade de uma forma profunda e honesta, mas com cara de papo na mesa do bar. A Natália é jornalista e escritora. Não é você não, viu? E criou o podcast para se expressar e compartilhar histórias sobre medo, coragem, fracasso e recomeço. O formato foi bem recebido pelo público, que com certeza gostou muito do carisma da apresentadora também, porque o Para Dar Nome às Coisas já foi destaque nas paradas de podcast do Spotify aqui no Brasil. Então não deixa de conferir, sintoniza lá no seu agregador de podcast preferido e assina o feed do Para Dar Nome às Coisas, que está disponível em todas as principais plataformas de áudio. E assim a gente fecha essa 22ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar a gente diariamente através do nosso canal público no Telegram, através do link t.me/podnoticias, onde você recebe uma notificação cada vez que tem uma notícia nova no site. Também através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através da nossa page do LinkedIn, onde a gente continua replicando também as notícias do site. Você pode escutar o Pod Notícias nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. E se você ouve no Spotify ou no Apple Podcasts, eu peço que depois de ouvir, você classifique o nosso programa com 5 estrelas para que a gente possa indexar cada vez melhor e ser recomendado para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio e até segunda-feira que vem.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.